Hoje vamos falar sobre o medo. O que nós podemos pensar sobre o medo? O medo é um sentimento, é um comportamento. O que é o medo, afinal? A gente sabe que fisiologicamente o medo se desenvolve nas amígdalas. É o órgão responsável pela vibração dele. Mas o que fazer com o medo? O medo é algo real. Embora muitas vezes ele seja extremamente imaginário. Então nós temos aí uma metáfora. O medo é real ou é imaginário? Basta a gente pensar em o que é o medo. Então eu te pergunto, o que é o medo para você? O que é o medo? É um sentimento que estagna, paralisa, apavora. Quem nunca sentiu aquele frio arrepiante correr na espinha, né? Na coluna? E a gente tem o medo de olhar para trás, com a sensação de que algo muito ruim vai encostar. Quem nunca sentiu medo de ouvir barulhos? Não identificar os barulhos e deixar a imaginação fluir. E os barulhos trouxerem fantasmas, gigantes, assombrações. Então a questão é, você tem medo de quê? Porque o medo, ele é extremamente necessário. Tudo que o nosso corpo produz é necessário. Se temos medo, é uma forma de sobreviver. Se não tivermos medo, não nos protegemos, não nos cuidamos. Porém, o medo em excesso vira pânico, vira transtorno, vira ansiedade. Vários desses adoecimentos psicológicos são extremamente alimentados pelo medo. O medo de não vencer, o medo de não achar um emprego, o medo de não formar, o medo de não ser aprovado, o medo de não casar, o medo de morrer, o medo de envelhecer. Quantos medos nós trazemos diariamente conosco? Então, o que eu te convido nesse momento é observar de que você tem medo. Liste seus medos. Observa que o medo ele vai ser algo muito interessante quando você olha para ele. Se você corre dele, ele corre atrás de você e ele vai ficando cada vez maior. Mas se você não corre dele e o enfrenta, ele se transforma pequeno. E aí você consegue carregar. E a questão do medo ainda é mais interessante, como eu disse da metáfora, né? O medo real e o medo imaginário. Então, quando a gente vai listar esses medos, a gente vai perceber que muito desses medos estão no espaço da nossa emoção, da nossa imaginação. Então, temos medos que são imaginários. Esses medos imaginários também nos apavoram, porque eles se juntam com os medos reais e faz com que a gente tenha um medo, um tamanho muito desproporcional ao nosso tamanho. Seu corpo não produz nada
que seja maior que você. Então, tudo que ele produz, você dá conta. Então, para vencer o medo, é preciso exatamente essa dinâmica. Separar o medo imaginário do medo real. Porque quando você vê que mais da metade do seu medo, ele está no campo da fantasia, de uma infância, de medos que não são bobos. Não existe um medo bobo, existe um medo. Grande, pequeno, intenso. Mas tudo é importante. Por isso que você tem que observar, separar o que é real do que é imaginário. Quando você separa os seus medos reais, aí sim você pode trabalhá-los com racionalidade. Ou seja, o medo de se colocar em público está ali na base da insegurança, da fragilidade, da falta de confiança. Principalmente você deixar que o outro te diga quem você é. Principalmente quando você procura você no olhar do outro. Então, esse medo a gente trabalha cuidando da nossa individualidade, a nossa capacidade de existir. Então, não é difícil lidar com os medos. É desafiador. Então, é o convite que eu faço. Não alimente os seus medos para virar um adoecimento, um transtorno. Mas pare e reflita sobre eles, o que é real e o que é imaginário. Uma ótima tarde a todos.